galerinha do terceiro ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, certo? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto de geografia, que hoje nós vamos conhecer o povo indígena de Iauanauá, certo? Lá na página 27, vocês vão abrir agora, tem que abrir, tá certo? Na página 27, nós vamos conhecer esse povo, certo? Lembra que a gente estudou na aula passada sobre algumas comunidades tradicionais que existem no nosso país? A gente falou sobre quais comunidades, quem aí lembra? Vamos lá lembrar. A gente falou sobre a comunidade quilombola, certo? A gente enfatizou mais essa comunidade, lembra? A gente falou sobre a dos castanheiros, deixa eu te lembrar aqui. A gente falou sobre a dos seringueiros, isso, e a gente falou sobre a indígena, certo? Nós hoje vamos enfatizar uma comunidade indígena. Nós vamos saber onde se localiza essa comunidade e qual os costumes dessa comunidade, tá certo? Vamos lá dar início, mas antes, lembrem que no dia 19 deste mês foi comemorado o Dia do Índio. Então, coincidiu o assunto com a data que nós comemoramos, certo? Vamos lá. Página 27. Na página 27, nós vamos ver que Otávio estava conversando com duas amigas dele da escola. Aí ele diz assim no quadrinho: veja esta foto, pessoal. Aí Otávio diz: vou ler para vocês o que diz aqui sobre o modo de vida desse povo. Aí a outra colega diz assim: são indígenas, o que eles estão fazendo? A gente vai descobrir o que eles estão fazendo. A imagem que a gente está vendo lá do lado é essa aqui embaixo que a tia ampliou para vocês poderem observar melhor, certo? Então diz assim: a foto vista por Emília e os amigos é do povo indígena Iauanauá. Vamos repetir com a tia esse nome. É um pouquinho difícil, mas dá para falar. Vamos lá? Iauanauá. Eles vivem no estado do Acre. Olha só, eles vivem no estado do Acre. A tia vai mostrar agora como é a localização do estado do Acre. Bora lá. Aqui, ó, nós vamos ver o mapa político do Brasil, aqui em cima, o mapa político do Brasil, e vamos ver em laranja o nome Acre, que é a divisão política do estado do Acre, certo? E aqui embaixo nós vamos ver ampliado já com o nome das cidades que tem no Acre, certo? Observe aí rapidinho e a gente vai retornar para a página 27 para poder dar continuidade, tá bom? Então, depois de observar, nós sabemos que esse povo indígena, essa comunidade indígena, ela está localizada no Acre, certo? Mas vamos observar algumas coisas. Primeira coisa, nessa foto que a gente está vendo aqui embaixo, vocês acham que eles estão fazendo o quê? Será que eles estão andando em fila só para ir para algum lugar? Será que eles estão brincando com brincadeiras de roda? Será que eles estão festejando algo? Vocês vão pensar aí e vão escrever na primeira questão aqui embaixo, que dá para colocar no cantinho, tá certo? Escrever o que vocês acham que eles estão fazendo nessa foto aqui embaixo, tá certo? E aí a gente vai ver que Otávio, ele contou às amigas que assim como aquelas comunidades que a gente ouviu falar na aula passada, certo? Que ele conheceu, a maioria dos povos indígenas tem um modo de vida mais ligado à terra e à natureza. Por isso que também, uma curiosidade agora nesse momento, o nome de cada índio, ele é escolhido, ele é nomeado com base a algo relacionado da natureza. É raro eles escolherem um nome para colocar em uma criança sem estar ligado à natureza. Todos têm algum significado relacionado à natureza. E a gente vai ver que toda a cultura deles é baseada dessa forma, certo? Então, vamos ler aqui com a tia.
Os Yawanawá praticam a caça e a pesca como principais atividades econômicas. Lembra que a tia falou também que os outros povos, as outras comunidades também praticam esse tipo de atividade? A caça e a pesca, certo? E lembrando que também tem a agricultura, que eles também praticam a agricultura. Lembra o que é agricultura? Que quando a gente cultiva, né, os alimentos, os cereais, né, tudo isso que a terra pode nos fornecer, certo? Então nós vamos entender que até a forma de sobrevivência deles está interligada com a natureza. Olha só que interessante. Então tudo eles precisam do apoio da natureza, certo? Então a gente vai ver que a agricultura deles é praticada com os principais produtos, que são a mandioca, o milho e a banana, certo? Continuando. Esse povo tem como costume realizar rituais e festas, como a festa, por exemplo, aí do Mariri e a festa da Queixada, famosos por reunir outras comunidades indígenas para participar. Então, se você já ouviu falar dessas festas, que bom que você já ouviu, porque vocês têm um conhecimento sobre os indígenas. Mas se vocês não ouviram, procura saber direitinho, é bem interessante a forma como eles se divertem nessas festas, certo? Todo costume, todo ritual que eles fazem, eles têm um propósito, certo? Então, continuando. Além de receber turistas de todas as regiões do país. Nessas festas, o que acontece nessas festas? Muitas danças, brincadeiras e rituais de cura como forma de celebrar a vida. Então, uma coisa interessante, eles utilizam também elementos da natureza para ficar imunes de algumas doenças ou para curar algumas doenças, certo? Normalmente a gente utiliza o quê? Remédios, a gente vai na farmácia, a gente vai em um médico para ele passar a receitinha, para a gente comprar aqueles remédios, aqueles medicamentos para poder ficar curado daquela doença. No caso deles, eles utilizam a natureza a favor deles, certo? Então aqui, ó, Otávio, lá no cantinho, ele vai falar sobre algo interessante. Vocês estão vendo essas crianças todas de saias? Então nós vamos ver aqui as crianças, elas praticando uma atividade que eles fazem como se fosse uma luta, que aqui no caso está demonstrando a resistência, a força que tem o povo. Então as crianças, elas têm, já é da cultura deles fazerem esse tipo de luta, certo? E aqui embaixo nós vamos ver o Otávio falando sobre as saias que eles estão utilizando. Então nós vamos ver aqui o Otávio falando. As saias usadas nas festas e rituais do povo Iauanauá são feitas de palha de buriti, um tipo de palmeira que dá esses frutos. Então, pode observar que até essas saias que eles utilizam nessas festas são confeccionadas com palhas, certo? Da própria natureza, tá vendo? Que interessante. Então, eles cultivam esse tipo de costume. Eles utilizam a natureza ao seu favor para tudo na vida deles. Vamos lá. A gente vai comparar agora o modo de vida desse povo indígena, com o nosso modo de vida. Será que tá bem parecido com o que a gente vive, da forma que a gente vive, ou tá muito diferente? Vocês vão explicar isso aí, certo? Vocês vão dizer aí, vocês vão escrever se realmente é bem parecido, você tem essa prática, ou se você vive de forma diferente, se os seus costumes são diferentes. Vocês vão escrever, certo? Aqui na segunda questão mesmo eu acredito que dá para escrever, ok? Então vamos lá. A gente vai ver agora um relato pessoal. Aqui é do indígena. Deixa eu ampliar aqui para ler o nome dele. Nishiwaka. Ele é falando sobre Iauanauá, certo? Então, vamos observar aqui o relato que ele escreveu sobre as tradições desse povo que ele faz parte. Então,
Aqui. Nasci em Kaxinauá, a parte mais sagrada das terras Iauanauá, de onde meu povo se origina. Kaxinauá, agora conhecido como lugar sagrado, é onde o meu avô e todos os nossos grandes chefes estão enterrados. Então, por que se chama lugar sagrado? Porque é um local onde foi enterrado as pessoas importantes, certo? Desse povo. Aí ele continua assim: eu vivi lá por um mês quando era bebê e depois mudamos para Tarauacá, que é uma pequena cidade perto das nossas terras. Vamos observar aqui no mapa de Acre, onde está Tarauacá. Bora lá. Então aqui, ó, a gente vai ver várias cidades, certo? A gente vai ver bem aqui, ó, nessa cor meio marrom, o nome Tarauacá, que é o nome da cidade onde esse índio que estava relatando passou a morar. Meu pai estava preocupado porque fomos removidos de nosso povo e queria que nós pudéssemos crescer dentro da forma de vida Iauanauá. Na floresta, você está completamente ligado aos elementos. Você está cercado pelos sons constantes de animais, insetos, sapos e água. À noite você está iluminado pelas estrelas que brilham sem parar. E isso é lindo. Homens de Iauanauá saem cedo para caçar por volta das 4 ou 5 da manhã. Nós caçamos sozinhos. Faríamos muito barulho se caçássemos em grupos, especialmente no verão, quando as folhas trituram sob os pés. Eu comecei a caçar aos 10 anos de idade e aprendi seguindo meu pai dentro da floresta. Percebam que ele começou a caçar com 10 anos. Então, essa prática da caça, da questão da sobrevivência, né, de caçar, de plantar, né, de pescar, ele já aprende bem pequeno, certo? Ele já aprende criança, tá bom? Então, lá embaixo a gente vai ver a primeira questão falando sobre esse relato. Olha só. Nishiwaka relata seu modo de vida na aldeia Iauanauá. O que mais chamou a sua atenção no relato lido? Aí, essa questão, que é a primeira questão da página 28, vocês vão escrever no caderno, certo? A resposta. Então, vocês vão colocar lá, respostas da atividade da página 28 de Geografia. Vocês vão abrir no caderno de Geografia e vai copiar a resposta, certo? Então, aqui, ó, vocês vão fazer, vocês vão escrever o que mais chamou a sua atenção nessa história que a gente acabou de ler, ok? Então, vamos para a página 29, que é a última página de hoje. A mesma coisa vocês vão fazer na segunda, na terceira e na quarta questão. Então, na segunda questão diz assim: Nishiwaka afirma que na floresta você está completamente ligado aos elementos. O que ele quis dizer com isso? Vocês vão escrever o que vocês acham que ele quis dizer com essa afirmação. Na terceira questão diz o seguinte: o pai de Nishiwaka queria que os filhos crescessem dentro da forma de vida dos Iauanauá. De acordo com o que você estudou sobre esse povo indígena, como é essa forma de vida? Essa daqui é interessante, porque se vocês prestarem atenção em todas as explicações de hoje, no que a gente leu nas páginas anteriores, vocês vão saber responder essa daí tranquilamente, sem precisar até voltar aos textos, certo? Na quarta questão diz o seguinte: que tal agora você escrever um relato contando a forma como você vive na comunidade de que faz parte, de que participa? Vocês vão escrever no caderno um relato. Lembra que o Nishiwaka, ele escreveu um relato sobre a cultura do povo do qual ele faz parte? Você vai fazer agora um relato sobre a sua cultura, como é que você vive, como foi que você aprendeu, certo? A cultura, os costumes da sua comunidade. Vocês vão escrever na quarta questão, ok? Aí lá embaixo vai ter assim, registrando ideias. Nós vamos ver Otávio conversando com suas colegas falando o seguinte:
Cada comunidade tem seu modo de vida e é importante respeitá-lo e valorizá-lo. Aí a colega diz assim: é verdade, como poderíamos espalhar essa ideia às outras pessoas? Vocês vão refletir nessa pergunta. Como você pode espalhar a ideia de que é importante respeitar e valorizar a comunidade, certo? Do seu modo de vida para as outras pessoas. Como é que você pode espalhar essa ideia? Vocês vão escrever pelo menos uma definição de uma atitude que vocês poderiam praticar para que o modo de vida de um povo ou de uma comunidade continue sendo respeitado e valorizado. Vocês vão escrever. Nessa questão, vocês vão pedir a ajuda do papai e da mamãe, tá certo? Certo? Então hoje nós finalizamos a nossa atividade aqui na página 29 e eu espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima.